Boa noite, meus queridos. Estamos aqui hoje para falar desse tema super importante que é a paz. Estamos todos nós aflitos com essa questão dessa guerra, né, que está deixando todo mundo muito ansioso. É muito triste, né, de ver esse sofrimento. E é um tema que naturalmente a gente se pergunta, né, o que fazer numa hora dessas, né, como que nós podemos ajudar. Então, na verdade, essa live de hoje, apesar de eu estar recebendo o Mário Sérgio, o convite veio da parte dele. Deixa eu convidá-lo aqui para a live, que ele já chegou. E ele sugeriu que nós, esse tema hoje, fizéssemos uma meditação, né? Então, que seja um encontro prático também, não só um encontro teórico. E eu fiquei muito feliz com a ideia dele, de nós fazermos esse bate-papo, que na verdade é uma ideia que já estava me rondando também. Então, foi aí a sincronicidade mesmo, que mais uma vez agiu e fez com que nós estivéssemos reunidos aqui hoje. Eu já mandei o convite, deixa eu ver se eu... o Mário chegando aí. Boa noite, Mário Sérgio, tudo bom? Olá, tudo bem? Igualmente, Boa é noite, sempre uma Helene. alegria Prazer ter esse revê-la. bate-papo com você. Todas as nossas conversas anteriores, né, foram muito boas, muito úteis para o pessoal que participou, para o pessoal que assistiu. A gente sempre tem um feedback muito positivo. E isso anima a gente, né, a continuar com esse trabalho. Então, eu estava contando para o pessoal que, né, eu, na verdade, já estava com essa ideia de trazer esse tema, porque é uma coisa que fica muito forte nas nossas vidas, né? E acaba trazendo muita aflição para a gente, né? Ver isso tudo acontecendo e dá uma sensação de impotência. A gente quer fazer alguma coisa para ajudar e não sabe o que pode fazer. Então, quando você sugeriu que a gente se encontrasse para falar sobre a paz, né? Sobre essa situação da guerra, isso veio de encontro com um anseio que eu já estava. Então, foi uma sincronicidade mesmo. E, né? E por isso estamos aqui hoje. Sem dúvida. E o pessoal que está participando, eu vou desativar os comentários, tá, gente? Porque para não atrapalhar aqui. Mas aí vocês podem mandar perguntas, tá? Porque fica a caixinha de pergunta aqui. E de tempo em tempo eu abro. Então, vamos fazer aqui uma apresentação bem rápida, né? Para quem não me conhece, eu sou Eliane Xavier, sou mestre em Física Teórica, na área de Física Quântica, e trabalho nessa linha, né, da ciência e espiritualidade, trabalho com meditação, inclusive... Estou lançando aí mais uma jornada de 21 dias, que é um programa de 21 dias de meditação que eu ofereço gratuitamente, umas 3, 4 vezes por ano. E aproveitando também, né, esse momento, acho que é um bom momento para a gente meditar mais. E o Mário Sérgio é um amigo aí já de longa data, né, Mário? Porque a gente acabou se encontrando nesse ideal em comum, né? Que é ultrapassar esse paradigma clássico que vê as coisas de forma muito limitada, muito presa no materialismo científico e buscar uma ciência mais ampla, né? Uma ciência que introduza a consciência, introduza os fenômenos sutis, porque o Mário Sérgio trabalha com isso na prática, né? O Mário Sérgio é terapeuta e trabalha com o inconsciente, trabalha com os transtornos mentais.
e verifica, né, como que esse paradigma clássico é limitado e não dá conta, né, de ajudar as pessoas. Então, te convido a se apresentar Exatamente. para o pessoal que está chegando. Na verdade, não há muito assim a dizer. Eu acho que é importante resgatar que aquele nosso primeiro encontro, eu não lembro agora exatamente qual Ah, ano foi. foi há 13 Você anos estava atrás. grávida, então você sabe melhor que eu, né? Então, eu te convidei porque sabia, né, desse seu trabalho e nós buscávamos no centro de estudos que eu coordenava, o centro de estudos do Hospital Bom Retiro, nós já estávamos caminhando nesse sentido de trabalhar com equipes multidisciplinares e depois interdisciplinares, e nós tínhamos assim um projeto de vir Uhum, a construir uma visão transdisciplinar, né, que nos parece bastante importante uhum, desde aquela carta da transdisciplinaridade da Unesco, né? E nada melhor nessa conversa com a ciência do que nós trazemos alguém que representa tão bem esse diálogo, né, com a física quântica e o budismo, que é a tua formação, e você faz isso de forma, com uma maestria muito grande. Então, naquele momento, há 13 anos atrás, né, foi muito lindo mesmo. E nós levamos adiante aquele projeto por bastante tempo, nessa construção, nessa visão transdisciplinar. E mas nós não ficamos apenas na teoria, né? Nós fomos à prática também, procurando investigar cada vez mais profundamente esse chamado inconsciente, né? Que foi Freud que inaugurou, e principalmente através da análise dos sonhos, inicialmente desde 1900. Mas nós começamos a perceber que era preciso ter uma visão ampliada, uma visão multidimensional da mente e do universo, né? E que nossa visão estritamente materialista, organicista, cérebro-cêntrica, né? Ela é muito pequena, embora toda a complexidade que tem o nosso cérebro, nós entendemos ainda como um grande equipamento, né? Que nós dispomos para podermos nos relacionar nessa dimensão. Mas, para a gente não se delongar muito, né? Essa apresentação basicamente é isso. É essa busca de compreender cada vez mais profundamente o que é esse chamado inconsciente, todas as dimensões do chamado inconsciente, que agora uhum. nós preferimos chamar de consciência. Então, a consciência é multidimensional e nós partimos do princípio que a base de É, tudo é a consciência. É uma inversão do paradigma clássico, né, da matéria para a consciência. Nós entendemos que a uhum. consciência é o grande Que é campo é onde a organizador gente chega pela de tudo física que quântica, existe. realmente, né? E nós, O paradigma quântico ele vai trazer esse ponto central, exato. realmente, da consciência. E aí, Mário, para a gente falar do nosso tema de hoje, né, que é essa situação da guerra, eu vou falar um pouquinho também, assim, da visão da minha prática espiritual, né, relacionada à física quântica também. Mas se você quiser começar a falar do tema, eu te complemento depois. O que você prefere? Fique à vontade. Olha, tanto faz, mas eu faria só uma pequena introdução que eu achei importante me apoiar em pelo menos duas referências que para mim são importantes. Eu vou ler, por exemplo, uma frase apenas do Mahatma Gandhi, atribuída a Gandhi, de que não há caminho para a paz, que a paz é o caminho. Uhum. Então, me parece que esse já é um pressuposto básico. A paz é o único caminho. Embora nós possamos ter
muitas outras decorrências, digamos, no estabelecimento de equilíbrio, de paz nos conflitos, sejam os conflitos pessoais, os conflitos familiares, entre os casais, dentro das organizações e até entre as nações. É claro, existe aí toda uma diplomacia, toda uma mediação, todo o diálogo que é necessário. Nós sabemos disso. Mas nós não vamos hoje nos deter nesse tipo de análise, porque aqui nós estamos buscando a paz primordial, né? O que é de fato essencial. E aí eu vou me apoiar, então, num pequeno texto breve, me permitam, me perdoem, por favor, me deem licença de ler. É um texto chamado Paz na Terra, e é de um autor chamado Paul Ferrini, que é um conferencista, escritor, que escreveu pelo menos 3 livros que eu conheço, sobre o que ele chama Reflexões da Mente de Cristo. Então, não é um livro religioso, mas é uma reflexão também espiritual. E ele diz assim: a paz é o estado menos denso que você pode conhecer no corpo físico. Ele não tem outro objetivo, a paz, não tem outro objetivo que não seja ela própria. Ela não tem outros interesses. A pessoa que está em paz tem uma grande flexibilidade, uma grande paciência e uma grande compaixão. Ela não sente necessidade de consertar ninguém, nem de melhorar o mundo. A pessoa que está em paz colabora naturalmente para melhorar o mundo só pelo fato de existir. Ela respira a paz, conversa a paz e caminha a paz. Não existe nenhum esforço, nenhuma tentativa de correção. Nada neste mundo precisa de conserto. A percepção da dor é curada assim que se opta por vê-la de uma outra maneira. Quando você, através dos olhos do amor, percebe que não existe nenhuma situação que não possa ser aceita como é. Não existe injustiça em lugar nenhum, apenas nos olhos do observador. E é ele próprio, no final das contas, que precisa deixar a dor para lá e ver o mundo de modo diferente. As leis deste mundo são as leis do ego. Elas se baseiam na suspeita e na desconfiança. O objetivo delas é controlar o comportamento das pessoas. O controle é denso. Quanto mais necessidade temos de controlar os outros, mais previsível e controlado fica o nosso próprio destino. As leis do espírito baseiam-se na confiança e na compaixão. Elas falam do amor que existe em todos os corações e por isso fortalecem esse amor. Elas veem o melhor em cada pessoa e por isso fazem com que esse melhor se manifeste. É mais longo o texto, mas ele termina assim: seja uma presença de amor neste mundo. É isso que você realmente que lindo. é. Não, Tudo perfeito, mais é ilusão. Perfeito o texto, lindíssimo. Maravilhoso, te agradeço muito Agora é a tua você vez. ter lido esse texto, muito lindo. Bacana, assim, que isso tudo que você falou, a gente encontra isso dentro da física quântica também, né? Essa questão do observador, de como que a gente constrói as realidades também com o nosso olhar, né? E aí, já até aproveitando, indo por aí, eu vou contar para vocês de um experimento. Isso eu vi num documentário que eu estava assistindo na televisão. Na verdade, o assunto era neurociência. E aí contava de alguns experimentos que eles estavam fazendo para estudar as emoções, né? E aí eles estavam estudando a raiva. E aí eles fizeram um experimento que eles levaram algumas pessoas para um shopping. E aí dos pesquisadores, né, uma das pessoas que estava envolvida no experimento, ele se passava assim por alguém agressivo,
né? Então ele pegava uma pessoa aleatória, assim, que estava caminhando pelo corredor do shopping e dava uma trombada na pessoa, assim, de propósito, né? Mas fingindo que foi sem querer. E aí, além dele dar a trombada na pessoa, ele ainda olhava para a pessoa e dava uma bronca na pessoa. Ainda falava, você não vê onde anda, blá, blá, e ia embora. E aí a pessoa ficava com muita raiva, porque a pessoa, né, levou aquela agressão ali de graça, né? Aí um segundo, né, uma segunda pessoa que estava envolvida no experimento abordava a pessoa que estava irritada e comentava com ela, né? Falava, nossa, puxa, eu estava passando aqui, eu vi o que aconteceu, mas você sabia que esse senhor que te trombou, ele é um conhecido meu e ele perdeu o filho único que ele tinha na semana passada, num assassinato, num assalto seguido de assassinato. E o filho dele foi morto. E aí eles constatavam que a pessoa que estava agredida e estava com raiva, ela perdia a raiva instantaneamente, né? Instantaneamente. Aquilo descia pelo pé, assim, né? Então, eles estavam estudando isso, né? Como que essa questão da visão de mundo, né? Das emoções, como tudo brota dentro de uma visão específica de mundo. Né? Então, é isso aí que você leu no seu texto, né? Somos nós, como observadores, construindo realidades, e dentro dessas realidades, as coisas brotam de modo natural. Então, as emoções brotam de modo natural, os pensamentos brotam de modo natural, mas a gente não se dá conta de que existe esse pano de fundo por trás que está dando significado a tudo que nós estamos experienciando, né? Então, isso eu estou trazendo para ilustrar, né? Também, agora falando numa linguagem mais da espiritualidade, né? Que eu pratico, que no caso é o budismo. A gente fala em bolha de realidade, né? Então, cada um vive na sua bolha de realidade. E eu vivo na minha, você vive na sua, e cada um vive na sua própria. Né? E daí que surgem os conflitos, né, Maricela? Porque aí eu estou aqui na minha bolha de realidade, o outro está lá na bolha de realidade dele, e às vezes a comunicação não se estabelece porque a gente quer dialogar dentro da nossa bolha, né? E na verdade a gente tem que tentar dialogar na bolha do outro para que a comunicação possa acontecer. Esse experimento que você citou é muito rico, né? E mostra E logo dá compaixão. a capacidade de E, empatia, então, e dá dessas compaixão. pessoas, né? Se colocar no lugar do outro e dar compaixão. Radicalmente. E como isso mudava radicalmente, né? Mas veja, isso foi dentro de um experimento, mas quantas vezes nós conseguimos fazer isso de forma espontânea, né? Digamos, de procurar nos colocarmos no lugar do outro. Isso é muito raro. Agora, ontem mesmo, então, eu estava com essa ideia do tema, pensando sobre isso, e na clínica que eu atendo, fiz 2 grupos, né? Grupos com pacientes que estão lá em tratamento pelos chamados transtornos mentais, né? E muito interessante, porque eles começavam a contar exemplos muito simples do dia a dia, né? Alguém contou, por exemplo, que estava dirigindo, aí tinha alguém na frente se enrolando, ele logo ficou irritado, ele já queria partir para cima, né? Então, veja, uma coisa pequena, como um movimento de trânsito, que não significava nada ali, além de 1 minuto, 2 minutos, eventualmente, né, de demora naquele caminho que ele fazia, mas isso já era suficiente para trazer à tona a raiva e, quem sabe, buscar o conflito. Quem sabe, vamos imaginar, né, que ele fechasse adiante o
carro, o outro ficaria muito bravo, sairia O armado, trânsito é um daria uns ótimo tiros, exemplo, né? e aí nós temos a Exatamente. guerra, né? Então, É, o trânsito, fila de banco, né? Coisas assim do nosso dia a dia, né? Então, nós, dentro dessa ideia de buscarmos um entendimento para saber onde nós encontramos essa paz primordial, eu acho que nós precisamos buscar exatamente. essencialmente esse lugar dentro de nós que é paz. Exatamente. Ou, como diz o texto também, que é amor, né? Porque, veja, nós vivemos numa ilusão, né? Nós vivemos... eu usei um exemplo quando eu passei a escrever alguma coisa, tentando alinhavar algumas ideias, que nós precisamos entender de uma vez por todas, e graças à ciência, me parece que a ciência é que nos vai colocar nessa nova perspectiva, que a base de tudo é a consciência. Então, tudo que existe é consciência. E nós, como unidades de consciência, nós estamos participando da construção da realidade, desde a nossa bolha própria, como você definiu, até mesmo a grande realidade da vida em Uhum. sociedade que nós vivemos e do nosso planeta como um todo. Então, nós somos os construtores da realidade do nosso mundo. Daí, as pessoas poderiam pensar assim, mas veja, eu não estou lá matando ninguém nessa guerra, né? Eu não faria É, isso. Mas nós faríamos sim, faríamos no trânsito, fazemos isso em casa, com filhos, nós fazemos isso, é a manifestação, por exemplo, de violência do uhum. homem, que acha que deve subjugar a mulher, pode até tirar a vida dessa mulher se ela não o quiser mais, ou às vezes por motivos mais Uhum. fúteis. Enfim, nós fazemos a guerra o tempo todo, porque nós ainda não É, entendemos esse lugar de paz que somos nós, né? O amor que nós somos. E eu comento sempre, uso imagens para os pacientes, para ajudá-los a compreender essa ideia. Eu digo que nós somos mar, mas esquecemos que somos mar. Nós somos uma gota que pulou do oceano, e aí, com medo, no desamparo, na fragilidade dessa gota que pulou do oceano, nós nos escondemos dentro de uma concha ou de um caramujo, né? Nós usamos uma armadura, nós vestimos alguma uhum. coisa para tentar nos proteger, para não desaparecer. Então, o nosso esquecimento da nossa origem, de onde nós viemos, faz com que nós tenhamos construído muitas armaduras, Uhum. né? A gente chama hoje isso rapidamente de ego, né? Então, nós usamos uma armadura, Jung chamou de máscara, essa parte mais externa, e no centro está o self, está a essência divina, ou a luz, ou o amor, como a gente quiser designar, né? As diferentes tradições deram nomes diferentes, mas não importa. Na essência ainda é a mesma coisa. Então, nós temos um núcleo de luz, né? O espírito, a essência, o eu divino, só que nós estamos envolvidos por nuvens muito densas, que tem a ver com toda a nossa caminhada evolutiva, toda a nossa história, se nós olharmos a perspectiva de muitas existências, por exemplo, que é a perspectiva que eu trabalho, nós já vivemos de tudo e já passamos por muitos sofrimentos, já causamos muito sofrimento, e todo esse atavismo nos mantém presos nessa ilusão e com uma dificuldade muito grande de nós acessarmos essa essência ou essa paz primordial. O caminho para isso você tem ensinado, né? O caminho que o Buda deixou, né? Que as tradições de uma certa forma todas nos deixaram, que é tentarmos justamente sair desse debate, dessa luta do ego, da mente, e encontrarmos o nosso lugar de paz interior, Uhum. que é o nosso encontro com esse todo, não é? Eu te perguntaria, Uhum. quando você medita, porque você é uma meditadora, né? Bastante Eu encontro, disciplinada. Quando encontro. você medita, você Com encontra certeza, essa porque paz?
no momento que nós nos desidentificamos dos pensamentos, né, a gente traz a consciência para um espaço mais amplo. E aí nós vemos essa paz primordial, porque realmente ela é primária, ela já está lá. Né? A gente não constrói a paz, não tem como a gente construir a paz. A paz ela é acessada pelo processo de desconstrução, é o contrário. É só tirar a confusão que a paz já está lá. Então, é uma experiência muito, muito boa que nós temos na meditação, que é o momento que nós nos desidentificamos do pensamento. Os pensamentos, né, eles podem ocorrer, a ideia não é controlar pensamento, porque controlar é do ego, como você já falou, essa aspiração do controle. É simplesmente usufruir da liberdade que nós temos. Porque o conteúdo que surge na mente, nós podemos nos identificar com ele ou não. Né? Nós podemos entender que a mente produz pensamentos. Pensamento é um evento mental. Mas o pensamento não tem consciência. A consciência é algo muito mais amplo. A consciência vai iluminar esse espaço da mente. Né? E dessa forma, nós vamos ter lampejos dessa paz. Né? Então, é esse bem-estar que as pessoas relatam, né? Que a meditação traz aquele pouquinho ali, porque no agora não existe problema. O problema é sempre uma historinha que passa na cabeça. Né? Então, se você consegue trazer a sua mente para o agora e dissolver a sua mente nesse espaço amplo, o bem-estar é muito grande. Né? Então, é muito legal que as pessoas tenham essa experiência, né? Mesmo que por um lapso, mas para ver que isso é verdadeiro, essa é a nossa verdadeira natureza. E ela não nos abandona em momento algum. Não tem como, porque a própria confusão ela brota dessa natureza livre. Porque a natureza é livre, ela pode criar qualquer coisa. Então, a própria confusão já é... A própria confusão não é desconectada, né, dessa natureza mais ampla. Senão a gente pensa assim, não, tem a confusão que está lá e tem a minha verdadeira natureza que está aqui. Não, está tudo junto. Né? A nossa verdadeira natureza ela não sofre nenhum arranhão. A gente não deixa de estar dentro dela em momento algum. Ah, exatamente. Só que nós esquecemos disso, né? Nós somos a gotinha que pulou do oceano e pelo medo, né? Talvez o medo seja aí um sentimento, um estado de alma tão importante para entendermos por que a partir do medo de desaparecer, nós passamos a querer controlar, dominar pessoas, dominar países, não é assim? Dominar no trabalho, dominar nos relacionamentos. Então, tudo é a partir do medo, mas também, depois disso, como decorrência também, nós temos os sentimentos de culpa, aí talvez uma tentativa da natureza de nos alertar, de fazermos com que a gente pare e reflita, né, vendo as consequências das nossas ações. Então, mas eu diria que o essencial ainda é o medo da morte do ego, né? É o medo do desaparecimento disso que nós acreditamos que somos. Então, nós nos identificamos com a máscara ou com a armadura e que nós construímos tão duramente, e aí, diante desse medo, é que nós desenvolvemos todos esses mecanismos, né, que usa a agressividade, a energia agressiva, como proteção. Podemos chegar até nesse limite tão absurdo que é jogar bomba em cima de pessoas, né, de hospitais, de escolas, enfim, como nós estamos assistindo. Então, nós temos, assim, urgentemente, eu não quero esquecer de falar um detalhe, principalmente, eu estou vendo aqui o horário, né, que
que foi o que motivou até propor a você que a gente conversasse sobre isso, que de alguma maneira você ajudasse a divulgar essa ideia. Porque nessa ideia de que nós construímos as realidades, e construímos com as nossas ações, mas também construímos com pensamentos, sentimentos, emoções. Então, é porque tudo isso vai se materializando em algum nível, né? É muito hoje comum as pessoas falarem da energia, né? Nossa, aquela pessoa tem uma energia ruim, ou então tem uma boa energia. Então, imagina o que é um lugar que está vibrando, por exemplo, no ódio, né? Na ideia de dominação. Então, sobre esse lugar, sobre essas pessoas e sobre esse lugar, vai se adensando uma energia muito pesada, escura, né? Como se fosse um grande manto negro que envolvesse, porque o ódio alimenta isso, os sentimentos alimentam, né? Você sabe, claro, mais do que eu, muito melhor do que eu, que cada emoção, cada sentimento, cada pensamento são frequências, né? Porque tudo é energia, é consciência e energia. Então, nós estamos produzindo imagens mentais o tempo todo e frequências que vão se Perfeito. adensando, vão se integrando, não é? Então, nós temos, por exemplo, imagine um país que está sendo agora atacado, no caso da Ucrânia. O medo, o desespero, as perdas, a raiva mesmo dessa agressão, também gera uma camada muito grande de sentimentos e de emoções, né? Porque é natural, acontece, isso é espontâneo. Agora, será que é possível nós ajudarmos de alguma forma a aliviar ou a transformar essa ideoplastia tão densa que está sendo construída? Podíamos usar o exemplo do próprio país, né? Imagino Brasília também sob densas nuvens constantemente, não é? Porque é onde aquelas pessoas vibram também na luta pelo poder, da dominação. Não é tão diferente assim, né? São as nossas guerras. Isso nós fazemos, podemos fazer em nossa própria casa também, né? Modificar o ambiente energético da nossa casa pelo tipo de pensamento, sentimentos, diálogos, brigas, agressões, né? Xingamentos, lutas, entende? Então, eu estou propondo justamente que a gente reflita sobre isso. Como que nós podemos, de alguma maneira, até tentar colaborar para que essa densidade tão grande de sentimentos possa ser, de Isso, alguma forma, amenizada. isso até foi Um uma caminho pergunta mais... que surgiu numa live anterior que eu fiz, né? Que já estava essa situação da guerra e as pessoas já estavam, né, muito sentidas, muito mexidas, né? E aí veio justamente essa, assim, se a gente se deixa levar, né, pela paisagem mental, então é o que a gente estava falando desde o início, a bolha de realidade, né? Se a pessoa vai lá e faz uma atrocidade dessa, mas dentro da bolha de realidade dela, aquilo faz sentido, né? Então o problema é essa paisagem de mundo que ela está operando. Então, como você falou, quando nós nos vemos como um ego separado, como uma gota separada do oceano, surge o medo. Por quê? Porque nós estamos nos vendo sozinhos, fracos, separados, indefesos, né? Cheios de vontades Isso. e de fraquezas e de aspirações que nós achamos que precisamos satisfazer para que possamos ser felizes. Então, quer dizer, é todo um engano muito grande, né? E daí as emoções negativas, as emoções perturbadoras, né? Elas brotam naturalmente. Então, da onde elas estão brotando, né? E esse aqui que é o ponto, que se a gente conseguir mudar essa paisagem, essa bolha de realidade, numa tacada só a gente já resolve tudo, né? Então a gente estava falando, a gente comentou no final dessa live, né, para as pessoas evitarem alimentar esse campo que você descreveu,
né, esse campo de energia negativa, porque às vezes a gente, com uma intenção até boa, né, de condolência e de se solidarizar as pessoas que estão sofrendo, a gente acaba Solidarizando. entrando nessa vibração que é negativa também, né? E daqui a pouco nós também estamos tristes, nós também estamos com raiva, nós também estamos, né? Então, o primeiro ponto é evitar essa cilada. Exatamente. Então, vimos notícias, né? Vimos que a coisa está ruim. Se pegue numa oração, né? Se pegue numa luz e imagine uma luz sobre o local. Né? Não é porque a maneira de fazer a paz é fazendo a paz. Não, não, as pessoas acham que vão criar uma guerra para promover a paz, né? Obviamente isso não existe. Para mim, o maior exemplo, né, assim, muito tocante, foi Nelson Mandela, né? Porque o Nelson Mandela ele pegou ali uma história de anos e anos de agressão, de violência, de desrespeito, né? Até de assassinatos e violência brutal. E como que ele colocou um fim naquilo? Parando de fazer aquilo, né? Então, e tornou a Se paz que ele tornou a desejava, paz que ele exatamente, né? desejava. Porque senão não tem fim. Cada um. Oi? Gandhi, né? O próprio Com Gandhi também. certeza, o Gandhi também. O Gandhi, O próprio Gandhi também. o Nós caminho temos, dele foi então, nós totalmente temos que... pacífico, né? Ele conquistou através da ação pacífica, né? Então, isso é maravilhoso. Então, antes de te convidar para conduzir uma meditação, para nós visualizarmos, né, essa questão toda super importante que você colocou, né, dessa energia densa, eu queria dar aqui a minha contribuição para depois passar para você e a gente encerraria, que já se foram 40 minutos, é muito rápido, né? O tempo. Então, nós temos uma meditação muito rápido. Que se chama Meditação do Amor Universal, que é Metta Bhavana, o nome em sânscrito, né? E essa meditação, ela é a própria paz sendo promovida, né? Então, é uma meditação que são 8 frases, depois eu escrevo lá na descrição da live, que vai ficar gravada, né? Depois, quando for para o YouTube, eu escrevo também. Mas são 8 frases muito simples, né? Porque elas têm uma lógica entre elas. E a gente pode fazer para nós mesmos. É interessante que a gente comece fazendo para nós mesmos. Lá no meu canal do YouTube, inclusive, eu tenho um videozinho só explicando mais detalhadamente essa meditação. Mas a gente pode praticar ela aqui bem rapidinho hoje. Porque ela diz assim, a primeira frase diz assim, que eu seja feliz, se eu estiver fazendo para mim mesma, né? Se eu estiver fazendo para uma pessoa, eu desejo que essa pessoa seja feliz. Por quê? Porque todos nós buscamos a felicidade, todos, né? Não só os humanos, né? Todos os seres. Né? Se passar uma formiguinha aqui, se ela estiver saindo daqui para ir para lá, ela está buscando a felicidade. Senão ela não se daria nem esse trabalho. Né? Ela está saindo daqui para ir para lá porque ela acha que lá tem mais comida, ou porque lá está mais quentinho, ou porque ela está fugindo de algum predador. Então, o tempo inteiro nós buscamos a felicidade. Então, a gente começa, né, desejando. A gente pode fazer para todos os seres também. Né? Então, a gente pode fazer para nós mesmos, para uma pessoa específica ou para todos os seres. Né? Então, que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres encontrem as causas da felicidade. Porque aí é que é o ponto. Né? A gente quer ser feliz
Mas nesse caminho de chegar até a felicidade, a gente planta causas de sofrimento. Então, a gente busca a felicidade de forma equivocada, porque nós não temos lucidez. Então, a gente quer ser feliz. Aí, o que a gente faz? A gente sai atropelando todo mundo, acabando com a biosfera, matando o bicho que está pela frente, igual uns loucos, atrás dos nossos apegos e das nossas fixações, achando que tal coisa vai trazer a felicidade e tal situação vai trazer a felicidade, né? E a gente acaba buscando essa felicidade plantando causas de sofrimento. Então, a gente aspira que todos os seres sejam felizes e que todos os seres plantem as causas da felicidade, né? Para que eles possam realmente ser felizes, né? E que todos os seres se afastem do sofrimento e que todos os seres se afastem das causas de sofrimento. Então, essas são as primeiras 4 frases, né? Então, a gente está falando aí, né, da felicidade e suas causas, do sofrimento e suas causas, que passa pela questão do karma também, né? Da gente colher o que a gente planta. Então, a gente aspira, né, que todos os seres tenham essa bênção. E aí que todos os seres se liberem do seu karma, né, do seu karma negativo. Então, a gente entende que a pessoa que age de maneira equivocada, ela está agindo dessa forma porque ela está presa em estruturas mentais equivocadas, né? E nós não temos liberdade frente ao karma, porque nós não dirigimos a mente. Então, as tendências vêm e nos arrastam, né? Que é o que você vê, imagino, com seus pacientes, né? Como eles são arrastados, eles não têm liberdade, né? Frente às estruturas de sofrimento. E aí entra também as emoções perturbadoras, né? Todas as coisas ruins que a gente muitas vezes não quer fazer, mas é arrastado e acaba fazendo. Então, a gente aspira que a pessoa se libere dessa estrutura. E aí a gente aspira também que todos os seres sejam lúcidos de modo natural e instantâneo. Porque no momento que nós nos desidentificamos dessas marcas mentais, nós seremos lúcidos de modo natural e instantâneo, porque é a nossa condição essencial, né? A nossa condição primordial. E aí, por último, a gente deseja que todos os seres possam levar benefícios aos outros seres e que eles encontrem nisso a fonte de sua verdadeira energia e alegria. Então, daí fecham as 8 frases, né? Então, é uma meditação muito pacificadora, né? E ela é muito indicada justamente para questões de conflito. E ela tem resultados assim milagrosos, né? Que aí é o milagre, entre aspas, né? Que a gente chama de milagre, porque a gente está aqui no paradigma do materialismo científico, né? Aí, nossa, é um milagre. Mas não tem milagre, né? Quando a gente olha nesse paradigma da consciência, a gente entende, né? Que nós estamos todos interconectados, que existe esse campo de consciência. Mas ela tem resultados maravilhosos, assim. Às vezes, uma pessoa que você está em conflito, você faz essa meditação para o nome da pessoa, que o fulano seja feliz, que o fulano encontre as verdadeiras causas da felicidade, etc, etc. E, de repente, aquela situação desaparece também. Aquele conflito se evapora, né? Porque Então imagine, né? Porque muita gente no mundo deve estar orando pela paz nesse momento, não é? Então imagine, por exemplo, milhares ou milhões de pessoas fazendo esse mesmo mantra, né, que você nos ensinou agora, dirigindo, por exemplo, se dirigindo ao presidente da Rússia, então, que nós estamos considerando
grande responsável por tudo que está acontecendo. Então, digamos que nós passamos essa Uhum. mentalização, essa oração, o tempo todo para ele. Com certeza isso vai chegar em algum ponto dele, embora ele provavelmente esteja ainda muito envolvido pela energia densa da Uhum. competitividade, do domínio, do ódio, não é? O desejo de poder sem Uhum. limites. Mesmo assim, haverá alguma brecha por onde ele poderá ser tocado, porque ele também é um ser humano, ele também é luz, ele também Exatamente. é amor na sua essência, como todos nós. Então, a ideia é essa, né, de podermos mobilizar de alguma forma nas pessoas Uhum. É essa perfeito. dimensão do amor que todos têm. E, e acho que é interessante a gente pensar que nesse caminho, nessa distância que existe ainda entre o nosso eu verdadeiro, o nosso eu divino, nossa consciência búdica e, e a nossa máscara, o nosso ego, entre um e outro ainda existe uma dimensão muito grande chamada que é inconsciente, que é um estado de inconsciência, né? Nós não somos seres conscientes ainda. E, e nesse campo todo da inconsciência é aquilo que o Jung chamou de sombra, que é a nossa própria negatividade. Então, no momento que emerge um conflito dessa proporção, assim como também a própria pandemia, nós poderíamos interpretar dessa forma, certamente é uma produção da nossa sombra. Todos nós estamos colaborando com isso. Tem uma parte da minha agressividade, tem uma parte da minha Uhum. destrutividade que está presente naquela guerra. Uhum. Então, porque nós todos somos um nesse sentido que nós acreditamos, né, que nós estamos trabalhando o entendimento dessa dimensão da unicidade. Então, se nós podemos destruir, se eu com meus pensamentos e sentimentos eu posso prejudicar, e ações, obviamente, mas às vezes apenas com os pensamentos, mas que eu também posso curar, ajudar a curar pessoas ou ajudar a me curar, será que é possível nós ajudarmos É possível, a com curar o certeza. planeta? Mas olha, isso exige muita É, consciência, muita lucidez, muita é, determinação, não é? E isso começa dentro de cada um de nós. Cada um de nós encontrando esse lugar de paz que você tão bem descreveu. E quando nós pensamos vamos enviar luz, significa que nós também exatamente. precisamos E aí, compreender Mari, que queria essa te luz somos convidar nós também. para fazer uma meditação com a gente. Daí, hum, Então, na verdade, é muito simples também. Eu poderia, se nós, eu não vamos ter agora, por exemplo, música, mas a gente podia imaginar uma música muito suave, não é? Poderia ser um mantra, existem tantos tão lindos, porque eles têm essa finalidade de fazer com que a gente possa concentrar melhor a nossa mente e sair desse estado de mente condicionada que a gente normalmente está. E nesse momento, né, se as pessoas que estiverem ouvindo desejarem, nós podemos apenas fechar os nossos olhos, nós respiramos profundamente, nós tomamos consciência do nosso corpo, mas nós deixamos o nosso corpo num estado maior de relaxamento, num estado de calma, num estado de paz. E por alguns momentos, pelo menos, nós vamos nos desidentificando da nossa mente. Através da respiração, nós vamos buscando sentir esse lugar de paz, esse lugar de amor que todos somos, que é, na verdade, o nosso eu essencial, verdadeiro. E é deste lugar que nós podemos eleger, escolher um lugar. Não vou dizer o planeta todo, nós podemos
lembrar daquela região toda que está em conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E nós podemos lembrar daquele lugar, daquele espaço, daquele território, dessas duas nações. Nós podemos lembrar de todos os seres que estão lá vivendo. Nós agora vamos, como se nós fôssemos de cima para baixo. Nós não estamos mais identificados com a dor, ou com o sofrimento, ou a raiva, ou o medo. Não, nesse momento nós somos apenas luz. Nós somos amor. E como se fosse de cima, então, daquela imensa região, nós começamos a construir mentalmente sobre aquela região uma grande abóboda de luz. E eu vou escolher, poderia ser qualquer outra cor, mas por alguma razão especial eu vou escolher a luz laranja, a cor laranja. E nós vamos imaginar, então, criando essa imagem de uma imensa abóbada de cor laranja envolvendo aquela região. E essa luz intensa, como se fossem pontos de luz que vão chegando de todos os lugares e vão se aglutinando. São os pensamentos de amor, é o desejo da paz, é a compaixão, é a empatia, e na forma de luz vai chegando e vão se aglutinando em torno daquela região. E essa luz imensa, essa abóboda imensa de luz, ela vai envolvendo e vai ajudando a dissolver essa energia mais densa, mais pesada, de sentimentos de medo, de raiva. É como se nós estivéssemos enviando uma grande chuva de luz agora para que todos esses sentimentos, pensamentos, emoções vão sendo aos poucos se dissolvendo, lavando. Então nós estamos nesse momento transmutando, ajudando a transmutar. Toda a densidade psíquica daquela região. E cada um, na sua possibilidade, vai manter essa imagem de luz, esse holograma de cor laranja. Nesse momento, nós escolhemos essa cor, poderá ser nas cores que desejarem. Nós podemos realimentar essa mesma imagem sempre que nos lembrarmos. Nós podemos, assim como a lembrança de alguém que passou essa ideia de que a cada gole de água nós pensemos na palavra paz, também nós podemos mentalizar que estamos envolvendo aquela região toda sob essa luz, sob essa abóbada de luz. E com certeza, as consciências mais elevadas que ajudam a cuidar e a proteger o nosso planeta poderão utilizar a nossa energia para a realização de uma tarefa mais profunda, para conseguir tocar o coração das lideranças, dos homens que ainda estão envolvidos pelos sentimentos de posse, competição, controle e domínio, para que eles sejam tocados lá naquele ponto de fragilidade, lá no seu medo mais profundo, porque foi a partir desse medo que eles construíram também essas armaduras tão fortes.
Então, nós podemos, se quisermos, imaginar, por exemplo, a figura do próprio presidente da Rússia. E não olhá-lo apenas assim como o algoz, como a nossa tendência comum seria essa. Nós olhamos como um ser humano, um irmão em humanidade, que merece também toda a compaixão. Merece ser envolvido nessa luz, para que vá se dissolvendo aos poucos toda a densidade que ele precisou por alguma razão construir para se proteger. É essa a intenção, é esse o pedido, então. Essa ideia de que todos possamos nos somar nessa ação de transformação do próprio planeta, na medida em que nós nos transformamos e ajudamos a transformar a consciência coletiva. Muita paz a todos. Ai, muito bom, né? Muito bom. Dá vontade de ficar no silêncio agora aqui. Só, né? Dá. É. Continuar, né, no silêncio. Porque assim como uma bobagem nos leva para um estado de raiva, por exemplo, ou de medo, um momento de meditação, de oração, apenas o silêncio nos mobiliza energias tão poderosas, né? E nós podemos nos sentir em paz, porque nesse momento é apenas paz. Então, era essa a ideia que a gente colabora. Ai, que maravilha. A atmosfera psíquica do planeta. Maravilhoso, Consciência gente. Muito obrigada ao pessoal que meditou aqui junto com a gente, né? Que trouxe aí o seu quanto de energia também para se somar e nós podermos fazer essa diferença aí que a gente sempre faz, né? Porque a física quântica mostra que o quanto de energia da vibração positiva, né? Como a que nós criamos agora, ele carrega muito mais energia do que esse quantum de tristeza, de sofrimento, né? Então, o único quantum dessa energia de alta vibração, ele já aniquila, né, milhares de quanta dessa energia de baixa vibração. Então, a colaboração de cada um faz muita diferença, muita diferença. Então, não é para a gente pensar, né? Ah, mas eu sou a minoria e tal. Não, lógico que não, porque cada um faz muita diferença, porque é energeticamente muito mais poderoso. Então, se alguém quiser deixar aí alguma pergunta, ainda dá tempo. Já estamos aqui chegando no finalzinho, mas eu queria também poder oferecer, né, de modo mais direto alguma coisa que atenda as pessoas que estão assistindo, que estão participando. Homenagear, né, também essas pessoas que nos homenageiam aqui com a presença delas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode mandar, que ainda dá tempo de responder. E vamos meditar, gente. As meditações vão começar no dia 4 de abril, 4/4. Tem um tempinho ainda aí, quase um mês. Mas eu já estou começando a divulgar justamente para dar tempo
da gente juntar um grupo aí bem grande, para as pessoas poderem compartilhar. Tem gente que já fez esses 21 dias anteriormente, aí fez pela segunda vez, aí gostou mais ainda. Falou que é a segunda vez, né, gente? Porque a meditação é assim, né? Cada vez a gente vai aprofundando mais e quanto mais a gente faz, melhor fica. É o que eu falo, é a mágica das coisas que são genuínas, né? Do universo. Quanto mais você dá, mais aquilo multiplica. Então, por exemplo, né, o amor. Quanto mais amor você dá, mais amor você tem. Você não fica com menos amor porque você deu amor, é o contrário. Né? Quanto mais você dá, mais aquilo multiplica. Então, assim com amor, compaixão, alegria, né, todas as qualidades que são genuínas. E a meditação é o nosso caminho, né, de nos conectarmos a essa verdadeira natureza. Então, é a mesma coisa. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente compartilha a meditação, mais a meditação floresce, né? A Rosemary mandou aqui uma mensagem: vamos quantizar 5 minutos pela paz. E aí, isso é bem legal, Rosemary. Né? A gente pegar como o Mário Sérgio falou, ou na hora de beber água. Bom que você já bebe a água mais consciente, né? E tomou o seu golinho d'água, né? Pense na colaboração pela paz. De manhã, quando você estiver acordando. Realmente, assim, o que é 5 minutos na nossa rotina? Nada, né? Mas, como a Rosemary falou, se você pega esses 5 minutos e faz uma prática poderosa, olha a diferença. Olha a diferença, né? É o poder da pausa mesmo, né? Você está no meio da manhã, no meio da tarde ali, faz uma pausa ali, né? 2 minutos, 3 que seja, para, respira, né? Isso é uma coisa que o celular nos roubou, né? Porque antes você estava esperando um elevador, você tinha que. Agora não, você está esperando o elevador, você vai no celular. Você vai, né? Você vai num consultório médico, tem que esperar um pouquinho, né? Eu aproveito, às vezes eu chego para consultar, o médico está um pouquinho atrasado, eu falo, ai, que bom. Vou poder sentar e parar. Aí eu tenho aquele tempo ali para ficar parada, né? Então, é muito precioso isso, gente. Né? Eu acho que é bom lembrar, né, o que você ensina sempre, que a consciência é um campo infinito. Nós somos campos infinitos de consciência. Nós não estamos fechados numa caixinha. Nós é que acreditamos que estamos fechados na cachola. Mas nós somos um campo infinito. Então, basta esse momento de meditação, de oração, de intenção, que nós estamos co-criando algo melhor. Ai, que lindo, Mário. Muito obrigada. Então, te agradeço. Em breve, espero que você possa vir de novo para uma live, para nós voltarmos aí ao tema da consciência, né? Ao tema do inconsciente, né? Que eu acho que também, né, já é totalmente, na minha visão, já é totalmente emaranhado com a espiritualidade, né? Porque não vejo, né? Não tem como você curar o inconsciente, né? Eu, pelo menos na minha visão, eu entendo assim, não tem como você curar o inconsciente sem que isso seja uma cura espiritual, não tem como, né? Não tem. Nós nem precisamos usar necessariamente, se isso der arrepio em algumas pessoas, né, em alguns profissionais, em cientistas, nós não precisamos nem usar o termo espiritualidade, não é? Vamos usar o que os físicos gostam, que é essa expressão, a consciência, como um campo infinito, e lembrar que em nossa unidade de consciência, que nós
em que fazemos um certo caminho individualizado, embora façamos parte sempre do todo, nós usamos ainda um É. disfarce para esconder a nossa sombra, aquilo que está escondido de nós mesmos. Então, a grande questão é: será que temos a Uhum. coragem, agir com o coração? Será que queremos, a partir do coração, colocar luz em nossa sombra, ou seja, Uhum. trazer para a consciência a nossa própria É. negatividade? Que é um Esse é um caminho de grande cura, né? desafio. Porque senão a gente esconde e protege os nossos próprios ladrões. A gente protege como se fosse um tesouro. E, na verdade, Exatamente. são os padrões que estão roubando a nossa felicidade. São os nossos ladrões. E é. Nós somos muito Uhum. identificados com a gente mesmo, né? Nós temos muito medo de deixar quem a gente É. é, porque a gente pode ou desaparecer, ou a gente pode ficar louco, né? É. Então nós temos muito É. medo de mexer em alguma coisa que É. desmorone E essa mal autoimagem que sabemos nós nós, né, construímos. que aí é que está a fonte do Mas sofrimento, esse é o né? caminho. Que na verdade é onde a gente deveria iluminar. Mas a gente Exato. vai indo devagarzinho, né? A gente vai devagarzinho, vai um pouquinho. A gente vai fazendo uma saladinha, assim, um pouquinho de Vamos, física passo a quântica aqui, um passo. pouquinho de meditação, uma pitadinha de psicologia, de psicoterapia, né? E cada um vai no seu Exato. tempo Esse é despertando, o né? caminho. Mas que bom. Tem uns comentários aqui. A Glória Araújo comentou. Muito contente de estar aqui agora com vocês. Minha gratidão. Gratidão, Glória. A Márcia Bennett também comentou. A meditação foi muito inspiradora. Vou fazer diariamente essa imagem da meditação para os dois países e enviar amor para eles. Que bom, Márcia. Faça assim. A Rosemary comentou, pede para o Mário falar sobre a reprogramação do inconsciente. Isso, esse vai ser a nossa próxima live em breve. A Fátima Etelvina, terapeuta, gratidão, meditarmos o amor a todos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Em breve estaremos juntos aqui para conversar mais. Beijo, Mário. Até. Muito obrigado. Gratidão.